Vamos para mais um vídeo com o professor Franco. Vou falar para você agora do gráfico da velocidade em função do tempo para o movimento uniformemente variado. Naturalmente, movimento uniformemente variado, a velocidade varia, porém, de forma organizada, ou seja, existe uma aceleração, mas essa aceleração ela é constante. E você deve se lembrar, você tem que se lembrar, que a equação da velocidade da vovó atômica, V igual a V0 mais AT. Na verdade, é a função Vf de t, certo? É uma funçãozinha do primeiro grau, logo o gráfico terá que ser uma reta. E pelo que nós sabemos lá da matemática, se o gráfico de uma função de primeiro grau é uma reta, podendo ser uma reta crescente, uma reta decrescente, já que está variando a velocidade, certo? Quem que define se a reta vai ser crescente ou decrescente? É esse termo aqui, lembra desse termo? É bom lembrar que essa funçãozinha é do tipo y é igual a b mais ax, lembra dela ou não? Lembra dela? Onde o b, também conhecido como coeficiente linear, é onde o gráfico toca o eixo da vertical, que no caso é a minha velocidade inicial, certo? O a, nós também chamamos de coeficiente angular, é a inclinação da reta. Essa inclinação que define se a reta vai ser crescente ou decrescente. No movimento uniformemente variado, tem que ter essa aceleração, e é ela que vai definir, certo? Se ela for positiva, se esse coeficiente for positivo, naturalmente a minha reta será crescente. Se esse coeficiente for negativo, a minha reta será decrescente. Nesse meu exemplo, se você observar, eu fiz uma reta crescente. Uma reta crescente. Então, subentende-se que a aceleração desse movimento é positiva. Esse movimento tem uma aceleração positiva, certo? Veja uma coisa interessante. Tinha uma velocidade inicial V0 e atingiu uma nova velocidade. Isso num certo intervalo de tempo. Você concorda comigo que se você pegar aqui a inclinação, quem que seria a inclinação? Lembrando que a inclinação seria tangente do ângulo alfa. A inclinação desse ângulo alfa aqui seria o cateto oposto, que é esse pedacinho, dividido pelo cateto adjacente, que é esse pedacinho. Isso daí seria tangente, certo? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Você concorda que esse cateto oposto, esse pedaço, é a variação da velocidade? É a variação da velocidade, é o ΔV. E você concorda que o cateto adjacente, que é esse pedaço, é a variação do tempo? É o ΔT. Então eu acabei de concluir juntamente com você que a tangente desse ângulo alfa é ΔV sobre ΔT. Só que nós já sabíamos que ΔV sobre ΔT é aceleração. ΔV sobre ΔT é aceleração. Franco, você está querendo dizer então que no gráfico da velocidade em função do tempo, a aceleração é numericamente a tangente do ângulo alfa? Exatamente isso. No gráfico da velocidade em função do tempo, no movimento uniformemente variado, a aceleração é a tangente do ângulo alfa. Puxa vida, hein, Franco? E o que mais, Franco, que esse gráfico aí nos informa? Vou te contar. Se você calcular a área desse gráfico, você vai descobrir o ΔS, a variação do espaço. Então, sempre que você tiver o gráfico da velocidade em função do tempo, e você vem aqui e calcula a área, só que é essa área total aqui, veja você. É a área total, percebeu ou não? É a área total. Essa área total, se você observar, é um trapézio. Aqui nós temos a base maior do trapézio, base maior. Ali nós temos a base menor do trapézio. E aqui nós temos a altura do trapézio. A área desse trapézio vai me fornecer o ΔS. Então, toda vez que eu tiver o gráfico da velocidade em função do tempo, o ΔS é numericamente igual à área da figura. Pronto. Eis aqui o gráfico da velocidade em função do tempo.
no movimento uniformemente variado. Veja só que não é uma coisa de outro mundo, não. É bem de boa. Até um próximo vídeo.